Olá, boa noite. Eu sou Érica. Estamos em mais uma reunião do Projeto Débora, no qual ficamos mães de joelhos e os filhos de pé. Muitas mães aqui para orarmos e meditarmos neste momento na Palavra de Deus. Estamos no mês de agosto do ano de 2023. Você está cansada de orar? Eu muitas vezes me sinto cansada de orar. Às vezes eu fico desanimada, às vezes eu acho que Deus não está me ouvindo. E você? Como que tem sido assim a sua vida? Você, como eu, você já cansou também de orar? Quando foi a última vez que você cansou de orar e às vezes até pensou em desistir? Às vezes você tem aí na sua casa talvez um filho pródigo que saiu e não voltou. Às vezes você tem um cônjuge que é difícil, que às vezes passa pelo alcoolismo, pela agressividade, às vezes pelo desemprego. Às vezes você mesmo, mulher, que talvez trabalhou tantos anos e às vezes está passando por um desemprego. Às vezes tem famílias que passam pela questão da infertilidade e isso traz também tanto desânimo. Às vezes tem mulheres que oram anos pela questão de ter um filho. Às vezes temos no meio de nós aqui pessoas que estão sós, que se sentem sozinhas, que às vezes, mesmo estando numa igreja tão grande, mas se sentem sozinhas. Às vezes a sua rotina tem te engolido, às vezes você está aguardando uma aposentadoria, ou às vezes você já se aposentou, talvez não se preparou para a aposentadoria, e aí a sua rotina te engole um pouco, te entristece. Às vezes você passa por alguma doença, às vezes você passa por questões familiares, famílias sempre brigam, famílias sempre dão problemas, né? E aí nada parece que muda na sua vida. Se você está fadigada, como eu muitas vezes me sinto também, vamos encontrar juntas 10 razões para a gente continuar orando. A gente sabe que devemos orar, mas às vezes a gente não tem força. Então vamos juntas e que você possa sempre refletir quando você se sentir cansada, quando você achar que Deus não está te ouvindo, que você possa voltar a essa mensagem e possa refletir nessas 10 razões. A primeira razão, a oração sempre realiza a vontade de Deus. Às vezes eu pergunto assim, se as minhas orações chegam a algum lugar. Tem aquela palavra que fala, né? Que parece que tem dias que a gente está tão desanimado ou as coisas vão acontecendo assim que a gente fala, poxa vida, parece que a minha oração Deus não está ouvindo, a minha oração não está passando de cima da minha cabeça, né? E a gente vai se cansando. Mas o apóstolo Tiago ele instruiu os membros da igreja para dizer assim: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados e para que a oração e também a oração de um justo ela é poderosa e eficaz. Então, às vezes a gente acha que a nossa oração não tem poder nenhum, que ela não passa de lugar nenhum, mas a nossa oração, ela é poderosa e ela é eficaz. E aqui a gente pode parar um pouquinho e refletir a respeito das qualidades de uma mulher que ora ativamente. Muitas de nós aqui, né, nós estamos num grupo de oração e isso, nós temos muitas de nós assim que às vezes a gente ora, mas às vezes a gente se esquece também de confessar os nossos pecados. E quando a gente confessa os nossos pecados, a gente fica com o coração puro diante do Senhor. E a mulher que também ela ora, né, ela tem uma qualidade e ela ora ativamente, ela busca a justiça e segue a vontade revelada do Pai. O que é justo realmente? Às vezes a gente busca alguma coisa e às vezes a gente quer aquilo com todas as nossas forças. E não é o que Deus tem para a gente, né? Às vezes não é a vontade do Pai. Às vezes até no meio de famílias, né, que pessoas estão doentes e a gente para e a gente começa a orar, 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 e às vezes Deus está segurando até aquele familiar ali vivo por conta das nossas orações, né? Então a gente tem que realmente virar para o Senhor e falar: Senhor, olha, o meu coração está preso a tudo isso, mas eu quero ser curada disso, quero que o Senhor possa fazer a tua vontade no meio dessas questões. Então, consequentemente, quando eu passo a confessar, quando eu passo a seguir diligentemente aquilo que o Senhor fala a respeito de oração, né? As minhas orações elas vão tendo poder. Ou seja,
vai existindo até um relacionamento meu com o Senhor, a gente vai ver nos outros, né? Então a oração sempre realiza a vontade de Deus, por mais que tenhamos a nossa vontade, por mais que seja dolorido. E às vezes a gente, mulher, a gente sabe disso, né? Às vezes na sala de aula eu sempre falo que a gente é poderosa em controlar as coisas, né? Mas a gente precisa sempre estar falando, Senhor, me ensina, faz prevalecer a tua vontade, não a minha. Dois, Deus promete nos recompensar. Mas quando você orar, Jesus instruiu os seus discípulos: vá até o seu quarto, feche a sua porta e ore ao Pai que está no secreto. Então, seu Pai que te vê no secreto, ele te recompensará. Gente, eu nunca parei para olhar para essa palavra dessa forma tão gostosa de ouvir. Olha só, eu me sinto abraçada, né? Como assim o Senhor vai me recompensar? Né? O Senhor vai estar ali comigo, então pode ser que um dia eu esteja triste, ele vai me acalentar. Às vezes eu esteja desesperada, ele vai trazer um refrigério para minha alma. Às vezes eu vou olhar para um familiar, orar para um filho, e Deus vai recompensar, Deus vai trazer aquele filho de volta para o Evangelho, vai trazer, vai levar ele para uma faculdade para que ele seja luz ali dentro. Então, as minhas orações vão ser recompensadas. Então, a oração é como compartilhamos os nossos pensamentos, as nossas perguntas, as nossas emoções, as nossas necessidades com Deus. Ele supre, né? Assim como quando a gente senta com uma amiga para a gente poder falar das nossas emoções, é gostoso, há uma troca ali, né? A gente também é recompensada. É mais ou menos assim com o Senhor. E às vezes, se a nossa oração está muito mecânica, muito no automático, talvez a gente não sinta essa recompensa. Então, a gente precisa, ai, ajustar ali a modulação da nossa oração. Em Hebreus 11:6, nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, nós precisamos crer e o Senhor ele vai trazer aquele acalento para o nosso coração. Então, primeiro, a oração sempre realiza a vontade de Deus. Deus promete nos recompensar. E nós não oramos sozinhas, em terceiro lugar. A oração de longa duração é mais eficaz quando não oramos sozinhas. Às vezes nós paramos e às vezes a gente está passando por um momento tão atribulado e a gente está ali sozinho orando, a gente vai se cansando, a gente vai se entristecendo, as nossas esperanças são roubadas. Então, sem o encorajamento de outros que oram, podemos facilmente cansar e desanimar. Por isso que nós temos a igreja, né? A igreja é um potencial que Deus colocou aqui na terra para nós. E nós temos também de grupos, né? Nós participe também de grupos de oração, eles nos dão a sensação boa de pertencimento. O meu problema é o problema que existe também dentro da tua casa. Talvez eu enfrente um problema com meu marido que você também enfrente com o seu. Eu enfrente com os meus filhos, né? Os mesmos problemas. A aflição de uma mãe, ela é a mesma. Então, nós não oramos sozinha. E mesmo que você esteja orando sozinha, não faça isso. Procure um grupo, tenha uma parceria com grupos. Nós aqui gostoso, nós temos esse grupo, convide mais mulheres. E também, assim, nós temos grupos no WhatsApp, né, para que nós nunca estejamos sozinhas. E aí tem uma outra parte também, a gente nunca também está sozinha nas nossas orações, porque Jesus está ali conosco. Ele está se compadecendo, né, o Espírito Santo da mesma forma, né, em Romanos 8:26, a gente aprende que o quê? Que ele ajuda o quê? Nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu já tive momentos na minha vida que às vezes eu me sinto tão cansada em relação à minha família, eu sempre falo, né? Tenho 23 anos de evangelho e absurdamente ali a minha família ela não se rendeu ao Senhor. Meus irmãos são bem difíceis assim e às vezes eu falo, Senhor, eu já não sei mais nem o que falar, Senhor, porque o meu coração, às vezes, ele sente tanta raiva que eu falo, eu já acabo acreditando até em predestinação. Falo, Senhor, não é possível, acho que esses aí nasceram predestinados para queimar no fogo, porque é difícil, né? Então, assim, mas quando a gente para e a gente olha, a gente fala, Senhor, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, o Senhor está me vendo, o Senhor tá me apoiando, o Senhor está me renovando, o Senhor está intercedendo por mim.
com gemidos inexpressíveis, mesmo quando não tenho mais força. E mais ainda, Jesus ele ora conosco. É encorajador saber que o Espírito Santo acrescenta seus santos aos seus santos, né, gemidos às nossas orações, mas vamos considerar essas palavras ditas pelo próprio Jesus. Olha só em Mateus 18, 19 e 20. Isso lhes será feito por um Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora você imagina, já pensou quando a gente está aqui orando? Quando a Débora orou aqui com a gente para começar essa reunião? Imagine Jesus aqui do nosso lado, quando a Débora diz amém, ele também diz amém. E a gente parar e a gente escutar, né? Aquele amém, Jesus ele está sempre conosco. Às vezes às vezes, por isso que eu falo, a gente principalmente morando aqui, tem gente que não é de São Paulo, mas São Paulo hoje é uma loucura, é uma correria, né? E às vezes a gente vai indo no nosso tão automático que a gente não se dá conta. Então, às vezes a gente está ali, a gente ora e a gente levanta e a gente vai embora. Mas a gente tem que voltar e a gente tem que pegar a beleza daquela oração, daquele tempo em que eu me dediquei ao Senhor e parar para ouvir, Senhor, o Senhor está comigo. Olha aí, o Senhor disse amém também aos meus ouvidos, né? E isso nos traz gratidão, isso nos traz enlace, sabe, no nosso coração, a gente se sente acalentado. Então, nos momentos que você, mulher, estiver aí se achando que você está como uma mãe sozinha, que o seu problema é único. Não, o seu problema pode ser o meu problema. E a gente está junto, a gente está junto em grupo, a gente está junto em pensamento, a gente está junto com Jesus ali do nosso lado. Então, assim, sempre que oramos, Jesus está conosco, elevando os nossos pensamentos, os nossos pedidos ao Pai. E aí eu coloquei ali, imagine, três pontinhos, imagine sempre o Senhor ali, com você, na madrugada, na noite, Ele está ali conosco, orando. Guarda isso no teu coração, isso massageia, isso me pega no colo. 5, a oração tem impacto sobre as nossas cidades, o nosso país e o mundo. Você que às vezes, né, às vezes a gente fica aflito pensando que caminho o país está tomando, que caminho, né, os meus filhos vão ter no futuro. Muitos de nós aqui têm filhos, quem não tem filhos no meio de nós que está ouvindo hoje aqui, talvez tenha sobrinhos, tenha vizinhos, tenha filhos de amigos que às vezes vocês oram também, né? Às vezes a gente fica com o coração partido pensando naqueles que estão lá no poder, mas Paulo nos ensinou que, como cristão, podemos causar impacto na nossa sociedade. Por mais que a gente se entristeça, a gente deve permanecer como mulheres aqui, Déboras, guerreiras em oração, orando pelas escolas, orando pelas crianças que estão aí pela rua, orando por aqueles que ficam colocando filho, 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 filho no mundo, né? E às vezes a gente fala, meu Deus, que futuro vai ter essa criança? Orando pelas faculdades, orando por aqueles que estão saindo do colegial, orando para aqueles bebezinhos que estão começando a ingressar na escola, orando pelas famílias, orando pelo exemplo que os pais estão dentro de casa, né? E orando pela nossa sociedade no geral, orando pelo país, pela nossa cidade, pelo país, pelo mundo. Isso nos compete, né? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4, é uma palavra muito conhecida, mas que a gente possa ler juntas aqui, que a gente possa nunca esquecer. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Às vezes a gente está tão cansada que a gente esquece, a gente deixa passar. A gente não tem nem vontade de orar, né, pelos nossos governantes, às vezes a gente não tem nem vontade de orar pelo próprio prefeito da nossa cidade. Então a gente precisa orar pelos líderes, a gente precisa orar sempre pelos professores, a gente precisa orar para quem nos comanda, seja no nosso trabalho, a gente precisa estar sempre em oração, porque a nossa oração, ela impacta. Então vamos lá, primeira, a oração sempre realiza a vontade de Deus. Deus promete nos recompensar.
Não oramos sozinhas. Jesus ora conosco. A oração tem impacto sobre as nossas cidades, nosso país e sobre o mundo. 6. As orações de agradecimento nos ajudam a perseverar. Uma das piores coisas que a gente sabe é a pessoa reclamona, né? A gente também sempre está falando disso, que às vezes a gente foge um pouco dessas pessoas que são reclamonas, né? Tem pessoas que às vezes a gente encontra assim e não tem uma palavra de regozijo ou de gratidão, é sempre reclamação, reclamação. E isso fica pesado. E quando a gente lida com pessoas assim, às vezes só da gente se relacionar fica uma coisa pesada, às vezes a gente não sabe nem o que falar, a gente vai falando aham, 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 e quer sair daquela coisa. Agora, imagina a gente viver diariamente com pessoas assim. Então, tem famílias que são tóxicas por conta disso, que acabam criando filhos tóxicos, que as pessoas vão para um trabalho e tornam aquele ambiente tóxico também. Então, por isso a gente tem que ter sempre na nossa mente o quê? Que a gente deve se dedicar à oração, estejamos sempre alertas e sejam agradecidos. Sempre, sempre. Minha mãe sempre dizia quando eu era pequena, se a gente parar para orar, tem sempre gente pior que a gente, né? E se a gente parar para pensar, tem em todas as áreas. Por mais que a gente olhe que o nosso apartamento, a nossa casa, ai, não é o que eu estava querendo. Tem gente pior, né? Talvez a minha alimentação, a minha roupa, sempre vai ter gente pior. Então, quando começamos o nosso tempo de oração com louvor e ação de graças, Deus abre os nossos olhos para a gente passar a ver tudo o que Ele fez ao nosso redor. Então, a gente precisa até pedir para o Senhor dar esse coração agradecido. Senhor, me dá um coração muito poético. Às vezes eu oro e eu falo, Senhor, me dá um coração que te adore de uma forma que eu possa ver alegria, poesia em todas as coisas que o Senhor formou. E isso faz com que a gente fique leve, a gente vai tomando outros caminhos, a gente começa o nosso dia de outra forma. Ou seja, a gente precisa aprender a desenvolver olhos gratos, que deliberadamente procuram evidências do amor, do cuidado de Deus. E isso nos ajuda a proteger da amnésia espiritual. Grave isso para você. Às vezes a gente tem amnésia espiritual, às vezes a gente começa a reclamar, reclamar, reclamar tanto das nossas vidas, e às vezes a gente vai, né? Eu lembro sempre desse automático. Gente, eu já vivi muito no automático, muito, gente, muito. E aí, assim, às vezes a gente vai vendo e a gente não vê nada de bom. Né? A gente tem realmente como se fosse uma amnésia espiritual, né? Então, quando a gente exerce a gratidão, Deus ele vai nos curando daquilo, porque eu posso olhar e eu vou olhar para situações e vou ver sempre o lado bom. Ah, sofri um acidente, ah, ainda bem que eu não morri. Ah, olha, tô doente disso, ainda bem que não tô pior. Aí fui para o hospital, ainda bem que não fiquei internada, né? E a gente tem que exercer isso. Quando a gente vai exercendo, o nosso coração vai, os olhos assim, ó, vai abrindo, 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 né? A Andrea, que gosta muito de viajar aqui, a Andrea pode dizer para a gente, né, que o que acontece quando a gente viaja, 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 o que acontece, Andrea? O nosso horizonte vai abrindo assim, né? Ó, vai abrindo, a nossa mente abre, né? Então a gente passa a ver outras coisas. Então, se a gente fica só olhando para o nosso mundinho, ai, que coisa ruim, ai, minha família é isso, a minha vida não abre para mudar. Né? Então, a André, acho que se ela fecha o olho assim, ela vê um monte de torres, assim, torres, ela não chama Torre Eiffel, né? Vê um monte de coisa linda, né, André? Então, é só um exemplo ilustrando aqui para a gente ter sempre a memória que a gente precisa abrir os nossos horizontes. Quando reconhecemos o que vemos, os nossos corações se enchem de gratidão. Isso afasta o resmungo e o desânimo da nossa vida. Exercite isso, assim como exercer guardar dinheiro, exercer emagrecer, né, comer menos, são coisas que a gente precisa ir fazendo aos pouquinhos, a gente precisa exercer também a gratidão. A oração, ela nos ajuda, o negócio está bem em cima aqui, peraí. A oração nos ajuda, meu Deus, peraí. O que está escrito aí na primeira? Alguém consegue ler? A oração nos ajuda a triunfar sobre nossos inimigos. A oração nos ajuda a triunfar sobre os nossos inimigos. Quem aparenta ser seu inimigo hoje na sua vida? Talvez um vizinho, talvez um chefe,
talvez dentro da igreja alguém que anda te perseguindo, às vezes é alguém que persegue no seu trabalho a sua fé. Talvez hoje o seu inimigo é o seu próprio marido, dentro da sua própria casa. Às vezes o relacionamento está tão difícil que às vezes se torna, parece que até um inimigo dentro do seu lar. Uma das tarefas de oração mais difíceis é a ordem de orar pelos nossos inimigos, mas Jesus disse: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. E ainda tem um homem chamado William Law, diz assim: como podemos amar aqueles que parecem empenhados em nossa destruição? Não há nada que nos faça amar tanto um homem quanto orar por ele. E ainda um outro escritor diz assim: os homens podem desprezar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se aos nossos argumentos, desprezar nossa pessoa, mas eles são impotentes contra nossas orações. Nós temos uma grande arma nas nossas mãos, nós temos um grande trunfo nas nossas mãos. Então, hoje, se você ainda aí passa, de repente o seu grande inimigo talvez seja, sei lá, uma namorada que seu filho foi se juntar e que afastou ele da família, afastou ele dentro da casa. Ore, ore. Às vezes a gente acha que o inimigo é só aquele que vem para realmente nos destruir, né? Um ladrão, isso e aquilo. Não, às vezes o inimigo está muito próximo da gente. Então, ore, é aquilo que você mais pode dar para de amor, né? Onde Jesus fala, ame os seus inimigos. O que que eu posso fazer, Senhor? Como que eu vou amar? Vou levar um bolo? Não, vou orar por aquela pessoa. A oração traz paz aos nossos corações. Se você for como eu, muitas vezes se sente completamente sobrecarregada pelas exigências da vida. Às vezes é muito cansativo. Às vezes tem dias assim, é que agora eu já acostumei, né? Já tenho uma rotina diária de oração, assim como escovar o dente, assim como exercitar as tarefas do dia, a gente tem a oração. Eu acredito que todas nós aqui nesse grupo, porque a gente está aqui porque a gente ama amar, né? Orar, né? Eu amo orar, amo estar diante do Senhor, estou sempre colocando a minha família, os meus filhos diante do Senhor, juntos, né? Para que eles também criem esse hábito. Mas, às vezes, a gente se cansa, como é o teor dessa palestra, dessa palavra hoje, né? E aí, alguns dias, eles vão tomando conta da nossa vida, né? E se? E se não der certo? Ah, e se a gente for viajar e não der certo tal coisa? E se eu ficar desempregada? E se roubarem o meu carro? E a gente mal consegue sair da cama e enfrentar um novo dia, né? Um novo e assustador dia. Porque tem gente que leva a vida muito difícil, né? E às vezes a pessoa não consegue, ela vai vivendo e ela não tem paz no seu coração. Eu estou começando estou fazendo aí um curso, estou terminando um curso novo, né, uma especialização em terapia, e eu fui buscar esse momento mais por conta da minha vida. Eu tive pânico, né, tive síndrome do pânico há 24 anos, tenho isso, e na pandemia eu tive uma reprise disso. E isso me assustou muito, né? Então é algo que eu tenho buscado, porque esses e se são os medos que a gente, como mulher, sente. Então, estou dizendo que eu sou uma mulher cristã, aqui, uma mulher de oração, mas também tenho os meus e se, né? Então, assim, não se sinta culpada se você também tiver os seus. Né? Vamos juntas olhar aí, porque a palavra de Deus nos diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo instruiu os filipenses a dizer o quê? Mas em tudo, pela oração, súplicas, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, né, em Cristo Jesus. Sim, eu posso me sentir segura, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso colocar minha mente sempre pensando naquele outro versículo que me veio agora, acho que é Filipenses 4:8, que diz que tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for de louvor, tudo aquilo que for
É nisso que eu devo pensar. São essas coisas que eu devo pensar. Então eu devo me conduzir, porque senão os medos eles vão vindo na minha vida. Então eu posso me sentir segura em meio à dor, em meio à doença, em meio à alegria, em meio à vida, em meio à tristeza, em meio à morte, pois a vontade de Deus ela se cumprirá em e através das nossas vidas. Não adianta. Ela se cumpre na minha vida e através da minha vida. Então, na minha vida, no meu dia a dia e através da minha vida na vida de outras pessoas. Então, assim, já está estabelecido qual é a minha tarefa? Obedecer. Então, é uma promessa de descanso e de paz para que a gente confie, para que a gente não ande ansioso e para que a gente deposite a nossa confiança no Senhor. A nona, a oração acolhe a vontade de Deus em nossas vidas. Um dos frutos mais doces da oração é uma compreensão mais profunda da vontade de Deus. À medida que a gente fala com Deus em oração e a gente ouve Ele falar conosco também através da Bíblia, nos tornamos mais semelhantes a Ele. Seus pensamentos se tornam os nossos pensamentos. Sua vontade se torna a nossa vontade. Amamos o que Ele ama e odiamos aquilo que Ele odeia também. O nosso caráter, ele vai passando por um refinamento. A gente vai se tornando pessoas cristãos mais refinados, né? Então, assim, o nosso pensamento vai sendo do Senhor. Isso é maravilhoso. As nossas vontades, elas ficam ali baseadas na vontade do Senhor. Quando a gente para, a gente fala, nossa, que interessante, eu não valorizo mais aquilo que eu valorizava. Aí aquilo já não é mais tão importante para mim. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas vão ficando tão intrínsecas na minha vida, fica tão gostoso, que eu me sinto até aconchegada, né, no meio de ser cristã. Assim, não sei se vocês estão me entendendo. Existe um guerreiro em oração que ele diz assim: a oração torna um homem piedoso e coloca dentro dele a mente de Cristo, a mente da humildade, da autoentrega, do serviço, de piedade e oração. Se realmente orarmos, nos tornaremos mais parecidos com Deus, ou então deixaremos de orar. Se realmente a gente ora, a gente vai se tornando mais parecido. Ou a gente realmente vai deixar de orar. Olha que delícia de palavra, né? Por isso que ela vai refinando o nosso caráter, ela vai moldando conforme a vontade de Deus. Quando oramos dessa maneira, em 1 João 5, 14, 15 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, fica satisfeito, né? Fica ok, né? A gente sabe que, Senhor, eu preciso disso? Não, não preciso. Então, não vai nem me fazer falta. Eu vou estar satisfeita. Senhor, o senhor acha que eu preciso disso? Então o senhor vai me dar, o senhor vai correr e ele mesmo vai fazer com que aquilo chegue até mim. Isso é maravilhoso. Gente, eu vivi ansiosa por anos, 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 né? E às vezes ainda no dia a dia, na correria, meu marido ainda fala: olha, você é muito ansiosa. É porque a gente corre demais, né? Fazendo muita coisa. Mas se a gente parar para pensar, puxa vida, né? A gente tem que ter essa confiança de que nós temos nos aproximado, a gente tem estado em oração ali diante do Senhor. E se a gente pede alguma coisa, ele vai vir, ele vai nos ouvir, ele vai nos dar. E sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos, né? Ou seja, o que não é dele, a gente não adianta, a gente não vai ter. E isso traz paz ao nosso coração. Deus, ele acolhe o que é a vontade dele nas nossas vidas. E a última lição que a gente pode tirar: Jesus nos ordena a nunca parar de orar. Ele disse o quê? No mundo vocês terão aflição, né? Ele sabia aflições, né? Ele sabia por tudo aquilo que a gente ia passar, ele sabia que a gente ia ter que acordar de manhã e a gente ia ter que aguentar chefe brabo, vizinho que grita, ele ia aguentar falta de paciência com o marido, a gente ia enfrentar a sogra, a gente ia enfrentar o desemprego, a pandemia, a falta de dinheiro, a falta de paciência, a falta de amor que hoje existe de forma assim tão
tão absurda, né? As pessoas, às vezes, muito frias umas com as outras. Ele sabia. Então, talvez seja por isso que ele compartilhou a parábola da viúva persistente em Lucas 18, que que devem orar sempre e não desanimar. E ele ainda falou essa parábola, né, falando a respeito das viúvas, que elas eram as pessoas mais vulneráveis, dependentes da benevolência dos outros. Elas não tinham de quem por elas, que alguém lutasse por elas, elas tinham que depender da benevolência dos outros. Então não tinham direitos e elas também não tinham recursos. No entanto, Jesus compartilhou seu exemplo de oração persistente para nos lembrar que, como o juiz injusto, a viu e atendeu o seu pedido, quanto mais nosso bondoso e benevolente Pai ouvirá e responderá às nossas orações. Sim, ele vai nos ouvir, ele ordena, nunca pare, não pare de orar. Eu sabia do que vocês estariam vivendo, né? Então, assim, vocês devem orar e vocês não devem desanimar, mesmo quando tudo parecer cansado. Liga para uma irmã e fala: Olha, eu tô pior que você. Como assim você sabe? Ah, eu tô escangalhada hoje, ora por mim aí, me ajuda, né? Tem dias que a gente tá assim, que a gente não consegue fazer nada, então, assim, não desanime. Não desanime, continue firme, continue orando. Eu não sei se as circunstâncias desafiadoras fizeram você se cansar em suas orações, mas tenha coragem. Por essas 10 razões poderosas e mais 100 que a gente parar, né? Podemos orar com confiança, sabendo que o nosso grande e gracioso Deus está realizando a sua boa e perfeita vontade por meio das nossas orações. Continue orando, irmã. Deus está te ouvindo. Às vezes parece que não, às vezes parece que é tão desolador, né? Às vezes a sua dor, a história que você carrega, talvez seja diferente da minha história, seja diferente da outra, da outra, da outra. Talvez uma pareça mais desesperador, cada um sabe o tamanho da sua dor, mas Deus, Ele sabe a dor de todo mundo e Ele está nos ouvindo. Então não desanime. Quando você pensar em desanimar, pensa que existe um grupo desse aqui, ó, que a gente está aqui firme, cada uma com as suas questões, se não tava todo mundo aí, ó, de perna pro ar, né? Na praia, ninguém estaria importando com orar, né? Então, que você possa voltar a essa mensagem, refletir, e que Deus possa falar e ministrar e trazer paz e esperança sempre ao teu coração, em nome de Jesus. Amém.